Eleição ontem falou em reforma, que o governo centra fogo na aprovação das reformas logo depois das eleições. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, apresentou um cenário otimista sobre a economia brasileira durante o seminário organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Ele disse ao grupo de investidores e empresários americanos que a economia brasileira está crescendo a uma taxa de 4,5% ao ano e tem todas as condições necessárias para crescer ainda mais rápido. A inflação está sob controle, o país tem estabilidade e economia aberta. Segundo o ministro, só falta agora aprovar as reformas administrativa e da Previdência. A reforma administrativa é sintomático que hoje você não tenha um governador, e aqui eu incluo 2 governadores do PT, que seja contra a proposta de reforma administrativa. Pelo contrário, são defensores. O projeto da reforma administrativa está tramitando na Câmara e a proposta de reforma da Previdência está no Senado. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse hoje que na semana que vem o governo vai retomar com vigor as negociações com o Congresso para aprovar os 2 projetos. O ministro Malan está mais solto, mais à vontade, à medida que o controle da inflação vai registrando resultados favoráveis. Ontem, no hotel Omni Shoreham, falando para uma plateia de investidores brasileiros e estrangeiros, em inglês ele se referiu aos que apontam uma recessão no Brasil. Falar em recessão, disse o ministro, é rubbish, bullshit. Rubbish quer dizer lixo, bobagem. Bullshit também, besteira. Mas a palavra é mais forte mesmo em inglês. É um termo chulo que arrancou gargalhadas e aplausos dos presentes. O tema da reeleição, como se viu, ficou ainda mais aceso depois que os ministros da área econômica fizeram da reunião de Washington um palanque. Vamos a Brasília com o Carlos Monforte. Monforte, os líderes do governo aí em Brasília estão dando explicações sobre as declarações do ministro Candir em Washington de que o Brasil só cresce com a reeleição do presidente? Não, eles estão tentando explicar, Renato, tudo no estilo tucano de ser. Quer dizer, querem tudo, mas fingem que não estão nem aí. Esse é o grande estilo, né? Estão, enquanto lá fora, em Washington, os ministros da Fazenda e Planejamento estão vendendo a reeleição como um bom negócio, aqui dentro já começou uma movimentação para mostrar que o Planalto não está exageradamente preocupado com a reeleição. Ontem o porta-voz declarou que a urgência que o presidente quer é para as reformas. O fato é que o calendário da reeleição é o grande assunto político depois das eleições municipais. Plenário cheio, uma cena esperada só para depois das eleições municipais. E aí o calendário da reeleição volta a correr no Congresso. Antes disso, ainda essa semana em Salvador, o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães, e o líder do governo, o deputado Benito Gama, definem a data para instalar a comissão especial para cuidar do assunto. Os governistas dizem que ainda é cedo para saber o tamanho do apoio à proposta da reeleição entre os parlamentares. Alguns acreditam que até o PPB do prefeito Paulo Maluf possa engrossar as fileiras. O ministro da Indústria e Comércio, Francisco Dornelles, representante do partido na esplanada, garante que há chances disso acontecer. O que, segundo ele, não significaria que em 98 o PPB deixa de ter candidato próprio à presidência. E o governo não quer passar a imagem de que se preocupa apenas com a reeleição. O presidente Fernando Henrique Cardoso se reúne com os aliados nos próximos dias para pôr o pé no acelerador das reformas constitucionais. Ele quer ver aprovadas e em prática as propostas de mudanças nas áreas tributária, administrativa e da Previdência, que se arrastam há meses pelo Congresso. É importante a reforma política, eu penso que é importante a reeleição para que o povo possa decidir, através do voto, qual o governante que pode ou não continuar, e é importante a reforma fiscal, para que as contas públicas brasileiras fiquem equilibradas e não tenhamos déficit público. O Supremo Tribunal Federal marcou para esta quarta-feira a votação que vai dizer se o projeto que cria a CPMF é ou não constitucional. Uma curiosidade, o relator do processo é o ministro Marco Aurélio Mello, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vai estar nesse complicado julgamento bem na véspera das eleições municipais. O relator, aliás, já deu seu voto. Ele acha que a cobrança da CPMF é inconstitucional. E o Chile, contente da vida, entra até no ritmo do samba para marcar o primeiro passo para a integração com o Mercosul. O país comemora o acesso ao mercado que movimenta 700 bilhões de dólares por ano. A primeira oferta é a música chilena, porque se for depender de batucada, vai penar. Um grupo de chilenos fez a festa neste shopping de Brasília.
mostrou um pouco de música, cultura, muitas fotos de pontos turísticos e produtos do país. O público curioso olhava sem saber que a razão da batucada era a criação de uma zona de livre comércio entre o Chile e o Mercosul. O Chile tem motivo de sobra para comemorar. Com este acordo que começa a valer a partir de agora, o país é parceiro privilegiado do Mercosul. É o primeiro passo indispensável para que ele se torne integrante deste mercado, onde fazem parte Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Chile vai se unir a uma economia 10 vezes maior que a dele. Um mercado onde circulam 700 bilhões de dólares. Um passo histórico que acho que vai significar, além de uma integração ao nosso entorno natural, vantagem para os cidadãos dos 5 países. Significará um surto em comércio, em intercâmbio comercial entre os países, significará um maior fluxo de investimentos chilenos no mercado brasileiro, também dos outros países. Além do mais, acho que vai se traduzir em melhores preços mais baratos para o consumidor. O Chile acaba de facilitar seu acesso a um mercado consumidor de pelo menos 70 milhões de pessoas, que comprarão produtos chilenos com tarifas de importação menores. Este show do grupo chileno Batucada foi o início de uma integração também cultural. O grupo alternou ritmos baianos com samba. Quem sabe agora, mais perto do Mercosul, ganha um pouco mais de animação. Que vem o Chile, mas deixa a batucada com a gente, né, Leilane? A batucadinha não foi muito no ritmo, mas até que eles estão ensaiando, né, Monforte? Tem se depender vontade, de né? ritmo para entrar, tem muita gente aí interessada, viu? Porque tem lá vontade, na África do né? Sul tem mais gente de olho e com um bom ritmo. Muita gente de olho no Mercosul, afinal de contas é um mercado de milhões de consumidores. A África do Sul iniciou contatos com o Brasil para formular um cronograma de adesão ao Mercosul. No mês que vem, o presidente Fernando Henrique Cardoso visita o presidente Mandela para agilizar a entrada dos sul-africanos no Mercosul. E vamos aos assuntos que estão em destaque nas primeiras páginas dos principais jornais do país. Jornal de Brasília, pacote da Novo Arroxo em servidor. Gazeta Mercantil, exportação do Brasil preocupa a Argentina. Estado de São Paulo, Banco Central promete manter juros em queda. Folha de São Paulo, o governo quer tirar terra de devedores. Correio Brasiliense dá destaque a um assunto local, dívida do IPTU perdoada. Diário de Pernambuco, índice de desemprego no Recife cresce 13%. 0 Hora de Porto Alegre, só 40% dos porto-alegrenses têm candidato a vereador. Estado de Minas, eleição vira vale tudo em Belo Horizonte. Jornal do Comércio do Recife, caminhadas encerram a campanha. Sobre as denúncias de que o candidato do PPB à Prefeitura de São Paulo teria se envolvido em fraudes como secretário municipal. Jornal do Brasil, Banco Central investiga Pita na reta final. O Globo, Banco Central admite que investiga Pita por fraude em São Paulo. Privatização, ainda um tema polêmico. Está lenta ou ela vai sendo feita como deve? E como estão as empresas que já foram privatizadas? Vamos a São Paulo com Chico Pinheiro, que tem novidades sobre a malha oeste da rede ferroviária. E aí, Chico, está dando tudo certo dentro do previsto? Bom, parece que sim, Leilane. A malha oeste da rede ferroviária federal, privatizada há 3 meses, já saiu do vermelho. O grupo americano que arrendou a ferrovia, agora chamada Novo Oeste, já investiu 3 milhões de reais. O presidente da Novo Oeste, Glenn Peterson Michael, mostrou gráficos e disse que nos últimos 3 meses, os americanos investiram quase 3 milhões de dólares na empresa. 1 milhão só na compra de peças para a recuperação e manutenção das locomotivas. Antes, 37% delas quebravam no meio do caminho, prejudicando o escoamento da safra de grãos e de combustível. Agora, segundo os americanos, isso não está mais acontecendo. O transporte ganhou mais agilidade. O trem, que demorava 50 horas para ir de Bauru a Campo Grande, agora faz o mesmo percurso em 42 horas. O presidente da Novo Oeste não revelou quanto a empresa passou a faturar depois da privatização, mas garantiu que ela não está mais deficitária. Não trabalhamos mais no vermelho, afirmou o americano, que também fez questão de dizer que a empresa está reconquistando os clientes e que nos últimos 3 meses já aumentou a carga transportada em 10 milhões de toneladas. Segundo o presidente, o número de funcionários foi reduzido de 1.800 para 1.020. Novos equipamentos foram comprados para a manutenção das linhas e dos dormentes.
e mais de $1 milhão devem ser investidos no ano que vem. Daqui para frente, esta ferrovia só vai crescer, enfatizou o americano. Better, better, better. Itu, no interior de São Paulo, será a primeira cidade do país a adotar a moeda eletrônica. As pessoas poderão fazer compras em mais de 300 lugares sem usar dinheiro. O cartão inteligente tem um chip de computador programado para ser carregado em caixas eletrônicos no valor de até R$600. A princípio, 30 mil usuários vão poder ter a moeda eletrônica na cidade. 300 lojas estão recebendo gratuitamente o terminal portátil que opera com o cartão. Veja como funciona a moeda eletrônica. O cartão vai poder ser usado para pagar contas em bares, restaurantes, táxis, ônibus e até feiras livres. Pode ser recarregado várias vezes ao dia em caixas eletrônicos específicos. Quem não é correntista do banco também pode usar o cartão, desde que pague pelo valor carregado. O uso da moeda eletrônica é simples. Quando o consumidor coloca o cartão dentro do terminal e o comerciante digita um valor, automaticamente o dinheiro sai do cartão e fica registrado na máquina. Para retirar o dinheiro, o comerciante utiliza um cartão dele que recolhe as informações que são levadas até um caixa eletrônico. Com esse sistema, o banco espera reduzir o número de cheques, ficar mais próximo dos pequenos comerciantes e aumentar a segurança tanto do lojista quanto do consumidor. Tem uma facilidade enorme para inclusive, o problema de troco, o problema de roubo. Agora é ver se esse dinheiro pega. Será que pega, Renato? Olha, esse negócio de apertar botão está dando uma certa confusão. Tem gente dizendo que a urna eletrônica também vai ser um problema para funcionar nessas eleições. O problema de Itu, viu, Renato? O problema de Itu é o cartão ser daquele tamanho, né? A gente não consegue nem colocar no bolso. Mas eu acho que no final vai tudo funcionar, O dólar sobe 0,69% em relação ao iene em Wall Street, o centro financeiro de Nova York. Mas primeiro vamos às cotações no mercado brasileiro. O dólar comercial abriu a semana cotado a R$ 1,02 para compra e para venda. O dólar turismo foi comprado a R$ 1 e vendido a R$ 1,03. Em São Paulo, o paralelo foi comprado a R$ 1,03 e vendido a R$ 1,04. No Rio, foi comprado a R$ 1,02 e vendido a R$ 1,03. No mercado internacional, o dólar está valendo 1,52 marcos, 5,16 francos franceses, 63 pence da libra esterlina e 111,5 ienes. A divulgação do balanço de empresas americanas estimulou a Bolsa de Nova York, que fechou em alta. No mercado japonês, os investidores estrangeiros comandam uma onda de venda de ações e derrubam o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio. A Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 0,43%. No mercado europeu, alta na Bolsa de Londres, 0,02%. A Bolsa de Paris abriu registrando uma alta de 1,22%. Uma cidade com jeito de primeiro mundo vê com decepção e até com uma pontinha de inveja milhões de outros brasileiros votando numa urna eletrônica. Apesar de ter uma economia forte e universidades, Piracicaba, no interior de São Paulo, ainda não tem população para se livrar do X no papel na hora de votar. O Rio continua o mesmo, como certos hábitos bem caipiras. Inclusive o tradicional sotaque, carregado de R's, um dos mais fortes do nosso interior. O senhor mesmo tem pronúncia bem piracicabana? Tenho. Qual é a palavra que pega mais, o senhor? Rapaz, agora você apertou eu, né? Mas Piracicaba, 300 mil habitantes, está longe de ser um lugar atrasado. Com a força da cana-de-açúcar e de mais de 1.000 indústrias, constrói a quarta renda per capita do estado mais rico do país. 100% de água, esgoto e luz elétrica. 90% de asfalto na área urbana. Com números assim, o luxuoso prédio da prefeitura é só mais um exemplo de prosperidade. Pois não é que uma cidade assim, em plena ascensão em todos os sentidos, vive uma espécie de contradição nesse período eleitoral? É isso mesmo. Piracicaba, por uma diferença de pouco menos de 20 mil eleitores, ficou de fora da grande novidade da eleição, o voto eletrônico. Eu acho que tinha que ter vindo para cá, assim, uma cidade grande, uma cidade que está entrando para o Mercosul, como que não vai ter um voto eletrônico? O senhor prefere o jeito tradicional? Eu sim, é mais pelo xizinho mesmo.
Quem mexe com as urnas antigas e outras futuras peças de museu não esconde certa decepção. A senhora viu a máquina? Vi a máquina, mas também eu não podia ter acesso, né? Porque a minha zona, a nossa zona de Piracicaba não permite. Fica chateada? Um pouco. Piracicaba tem 2 universidades. A Escola de Agronomia da USP é considerada a melhor do país. Lugar de gente inteligente, capaz de operar equipamentos complicados como este, que amplia centenas de milhares de vezes. Vejam só que paradoxo. Você pode operar um microscópio eletrônico de transmissão e não pode votar naquela maquininha. É absurdo, né? Piracicaba ainda vai chegar lá. Com certeza, com certeza. Cursos para o programa Comunidade Solidária de uma maneira especial. Ricardo Boechat conta por quê. Vou contar. Vocês já viram algum banqueiro encabulado? Eu sempre achei que banqueiro encabulado nascia morto. Afinal de contas, se o cara for encabulado, como é que ele vai cobrar aquelas taxas de juros, não é verdade? Mas ontem, acredite quem quiser, eu vi um banqueiro encabulado. Ele me telefonou para contar que tinha acabado de receber da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, uma circular com toda a pinta de Odá ou Desce. Assinada pelo presidente da entidade, Maurício Schulman, a circular está pedindo cotas de contribuição dos bancos para o programa Comunidade Solidária de Dona Ruth Cardoso, mulher do presidente da República. A cota vale quase R$50 mil. E quem quiser pode, é claro, comprar mais de uma cota. Aliás, sem muita sutileza, Schulman deixa claro naquela circular que é bom a turma se coçar logo. A circular da FEBRABAN avisa que a primeira-dama vai receber no próximo dia 11 a lista de quem aderiu à campanha. Se você não responder até quinta-feira, diz a circular, é porque decidiu não apoiar o programa. A circular tem um tom, uma tinta de cobrança bancária em vias de execução judicial. O banqueiro encabulado com quem eu falei ontem aderiu rapidinho e comprou pelo menos umas 5 cotas. Ele me disse que a benemerência, mesmo quando obtida a forceps, abre para a gente as portas do céu. Não durou nem 24 horas o sonho de alguns escritores de convidar o presidente Fernando Henrique Cardoso para se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Academia Brasileira de Letras. Ontem mesmo o presidente disse à jornalista Lilian Vitfib que acha a ideia uma loucura. Não aceito de jeito nenhum que essa ideia vá adiante, avisou o presidente. Eu acho que ocupar uma vaga na Academia Brasileira de Letras é incompatível com o exercício da presidência da República, concluiu. Com a palavra, o senador José Sarney, que é membro da academia e só pensa em voltar ao Palácio do Planalto. Renato, eu queria aproveitar aqui e dar parabéns a vocês dois pelos 6 meses do Bom Dia Brasil. Eu queria dar parabéns a você que começou sua carreira na televisão há 6 meses, uma carreira de sucesso. Desejar para nós todos 6 meses dormindo muito, né? Os próximos 6 meses. Nós merecemos. A Caixa Econômica Federal está oferecendo desconto para que os mutuários quitem a dívida da casa própria. Afinal de contas, são 1.200.000 contratos só do banco. Mas de brinde, o mutuário tem que enfrentar uma verdadeira via crucis. Pagar, esperar, esperar e só depois de um bom tempo receber o documento que comprova a quitação, o cancelamento da hipoteca. É um presente de grego. A repórter Sandra Passarinho foi conversar com um mutuário que quitou o imóvel, mas só recebeu o cancelamento da hipoteca 1 ano e meio depois. Abra o olho. Até ao presidente da República, esse consumidor recorreu para obter o certificado de quitação do empréstimo de casa própria que ele fez junto à Caixa Econômica Federal. O presidente nunca respondeu a esse correio eletrônico. O senhor Adolfo levou 1 ano e meio até conseguir finalmente o certificado que só saiu há poucos dias, não é isso, senhor Adolfo? Isso. O que essa demora significou na sua vida? Isso significou o cerceamento da livre negociação do patrimônio, né, que foi regularmente pago ao órgão financeiro, né? E isso, evidentemente, representa uma repercussão muito grande, porque não é individualizada. Esse problema não é um problema individual meu, mas de
centenas de milhares de mutuários. Enquanto a pessoa não tem esse certificado em mãos, ela não pode fazer nada com a mão, ela está presa. Exatamente. Foram várias tentativas, né? A maioria delas sem resposta, inclusive para o Banco Central. Banco Central. E eu recebi um telefonema de um funcionário do Banco Central dizendo que a Caixa deveria ter providenciado imediatamente esse certificado logo após o encerramento do financiamento. A argumentação da Caixa, o que freou ainda mais o processo, além da burocracia interna da Caixa Econômica, foi a apresentação de valores de um resíduo de seguro que foi generalizado para todos os mutuários a partir de maio de 94, se não me engano, através da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul. Né? É uma ação que está correndo e que está amparada por uma liminar. Liminar essa que não foi cassada, mas que ainda carece de sentença definitiva. Bom, aí o senhor teve que pagar quanto de seguro? Eu fiz um pagamento, está aqui, de R$ 796,22 em 31 de maio. Há uma carta aqui enviada ao senhor Adolfo pela Caixa que é incompreensível. Num determinado ponto diz assim, a propósito do pagamento desse resíduo, diz o seguinte: a quantidade de VRF está convertida pelo valor de UPF indevida. A UPF correta seria a UPF projetada, que varia de acordo com a data em que o senhor efetivará o pagamento. Mas o que quer dizer isso? Você entendeu? A Caixa Econômica finalmente explicou que a sentença que reduziu o prêmio do seguro acabou atrasando a entrega dos documentos de quitação de imóveis. O que fica parecendo é que o sistema financeiro da habitação ficou cozinhando a paciência do mutuário em banho-maria até que a Justiça desse uma sentença definitiva sobre a redução do seguro. A Caixa agora garante que quem quitar o financiamento recebe, no máximo em 90 dias, o documento que cancela a hipoteca. E deverá assinar um outro, agora se comprometendo a pagar a chamada diferença se a Justiça mudar a sentença sobre a redução do seguro. Em resumo, é algo como quitar, mais ou menos, a casa própria. A burocracia, como se viu, aí tem tentáculos tão fortes que nem a vontade de um governo pode acabar com eles. Houve um tempo em que se quis dar fim ao excesso de papelada no Brasil. O governo Figueiredo criou o Ministério da Desburocratização. De lá para cá, pouca coisa mudou. O esquadrão do carimbo resistiu. E o sonho da vida ficar mais fácil acabou afogado em pilhas e mais pilhas de documentos. Desânimo, choro, desespero. Nem hoje, nem amanhã, nem isso, eu tenho problema, eu sou doente. As reações variam. Difícil é ficar indiferente à burocracia. Algumas horas num posto do INSS comprovam isso. Para se inscrever como autônoma, a dona de casa Ângela Vieira teve que fazer uma maratona. Eu vou nos Correios. Os Correios me deram o formulário, me mandaram para o banco. O banco me mandou para o NPS. Chega aqui, me mandaram para o NPS da Francisco Xavier. Chego lá, me disseram que não é naquele dia, que era terças e quintas. É isso que a gente tem que ver, o que é que está gerando esse vai e vem dela aí. Não tem um Cristo que te diga como tem que fazer. De todas as faces da burocracia, uma das mais impressionantes é a que transforma o sonho de ter um negócio próprio num pesadelo de papel. Quem quer abrir uma microempresa, por exemplo, tem que preencher, em média, 70 documentos. São certidões, guias, requerimentos, protocolos, certificados, comprovantes, declarações. E não é só isso. O candidato empresário também tem que ter muita paciência. Só na fase inicial do processo, a hora de definir o lugar e o nome da empresa, ele vai perder aí, no mínimo, 3 meses. Já tentaram acabar com o excesso de papelada no Brasil. Em julho de 79, foi criado o Ministério da Desburocratização. Apesar do nome complicado, o objetivo era facilitar a vida dos brasileiros. O ministro, na época, Hélio Beltrão, tinha 2 metas. Trata-se, primeiro, de agilizar os procedimentos. Segundo, de combater a fila. São 2 preocupações. Desburocratização hoje é assunto de biblioteca. Virou papel. Ironia para quem tinha como objetivo, justamente, acabar com a papelada. E tome papel. Papel para provar que se é honesto, que está vivo, que mora em tal lugar. Só a palavra não vale. Atestados de vida, de pobreza, residência, idoneidade moral e bons antecedentes. Quem já não precisou de um deles? Passados esses 17 anos, fomos ouvir de novo o ex-ministro da Desburocratização. Saber dele se alguma coisa melhorou.
O brasileiro, desde que nasce até que morre, está sujeito a apresentar documentos. Nós conseguimos abolir o quê? Sei lá, uns 30% disso na esfera federal. Isso não é nada? Não é nada. Tem que se prosseguir. Tem que se prosseguir. Depois dos tiros e pedradas, as palavras. Árabes e israelenses sentam à mesa hoje em Washington para negociar a paz no Oriente Médio, onde as feridas ainda não cicatrizaram depois de quase uma semana de violência. O primeiro a chegar foi o rei Hussein da Jordânia, que ontem à noite foi dizer ao presidente Clinton que o encontro era uma emergência. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu desembarcou prometendo manter o diálogo com os palestinos sobre a retirada das tropas israelenses de Hebron. O terceiro a chegar foi o líder palestino Yasser Arafat. Ele disse que está com a mente aberta e comprometido em obter um resultado na negociação. Antes de cruzar o Atlântico, ele tentou convencer o presidente egípcio Hosni Mubarak a participar. Recebeu um sonoro não. Foi também ao Principado de Luxemburgo e ouviu dos ministros da União Europeia que a ajuda aos territórios com autonomia palestina vai continuar. Na terça-feira em que se tenta chegar à paz pela negociação, Israel reforça suas posições na faixa de Gaza e na Cisjordânia. No lado palestino, um menino de 9 anos e um policial feridos nos conflitos passam para uma outra lista em que estão agora 72 mortos. O presidente Bill Clinton assinou pouco antes da meia-noite em Washington o orçamento americano para 97. O ano fiscal nos Estados Unidos começou exatamente às 0 hora desta terça-feira, pouco depois de o orçamento ter sido aprovado pelo Senado. A assinatura de Bill Clinton, em cima da hora, evitou que o país parasse sem dinheiro para pagar as contas e os salários dos funcionários. Agora, o governo americano tem 1 trilhão e 600 bilhões de dólares para as despesas. O assunto é destaque de primeira página. New York Times, Senado aprova orçamento e Clinton assina. Wall Street Journal, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pede reinício das conversações de paz. Na Europa, o Herald Tribune, líderes do Oriente Médio viajam para o encontro de cúpula. Presidente egípcio Hosni Mubarak diz não. Financial Times de Londres, Yasser Arafat vai ao encontro de cúpula sobre o Oriente Médio. Daily Telegraph, inglesa grávida de 8 perde 3 bebês e tem medo de perder os outros. Le Monde, em Paris, governo apresenta seu projeto para os imigrantes. Corriere della Sera, na Itália, Espanha e França rejeitam proposta italiana para a moeda única europeia. O assunto é destaque também no La Repubblica. Europa, dúvida sobre a Itália. No El País, em Madrid, ministro da Economia exige moderação salarial para cumprir as exigências da moeda única europeia. Líderes sérvios, croatas e muçulmanos se encontram pela primeira vez desde a formação da presidência coletiva na Bósnia. Os representantes de cada etnia foram eleitos por voto direto no mês passado, depois de quase 4 anos de uma sangrenta guerra civil. O muçulmano Alija Izbegovic, o sérvio Momcilo Krasnic e o croata Kresimir Zubac se encontraram ontem à noite neste hotel no subúrbio de Sarajevo. Os três têm um desafio: governar juntos um território destruído pelas divergências étnicas. Eles concordaram na formação de um conselho de ministros conjunto, na libertação de todos os presos de guerra e na restauração dos meios de telecomunicação. Um protesto contra a violência em Washington, para lembrar as 40 mil pessoas assassinadas a tiro a cada ano nos Estados Unidos. Os parentes das vítimas levaram seus sapatos para as ruas. O protesto cobriu toda a região do Capitólio, sede do Congresso americano. Os manifestantes pedem um maior controle sobre a venda de armas. Agora está no papel: o Superman casou-se mesmo com Lois Lane. Foram 58 anos de namoro, muita aventura e pouco compromisso. Agora não mais. A edição do casamento chega às bancas americanas no próximo dia 9. O atacante Reinaldo do Atlético Mineiro, fecha com o La Corunha. O Mike Tyson perde uma ação trabalhista, vai ter que pagar mais de 4 milhões de dólares a um ex-treinador. As notícias do esporte logo depois do intervalo. Agora são 8h03. Sede do Congresso americano. Os manifestantes pediram um maior controle na venda de armas. Até amanhã, às 7h30. Tenham um bom dia.
Tenha um bom dia, a gente volta amanhã.